Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 5. Todos aqueles que estiver com a Bíblia na mão, ou quem não estiver, se coloque de pé. Não em reverência a mim, é claro, mas ao Senhor, irmãos. Atos capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 12, versículo 5 vai dizer assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuas oração por ele a Deus. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Irmãos, primeiramente, vamos analisar aqui o que aqui estava se passando. Que quando o rei Herodes estava com certo decreto, estava com certa ordem para que perseguisse as igrejas de Cristo, e um desses perseguidos pela qual eu estava aqui, que o rei Herodes tinha mandado matar, era Tiago, a qual o rei tinha mandado matar era Tiago, um dos apóstolos a qual estava seguindo a Cristo, irmãos. E bem sabemos que quando Herodes vai se levantar contra a igreja de Cristo, não vai ficar por isso mesmo. Eles agora vai até o encontro de Tiago, vai matar ele, mas a Pedro ele não mata, eles prendem a Pedro. Para que nós venhamos compreender agora, irmãos, o que é que vai acontecer. Pedro é preso. Pedro é preso. E simplesmente ele, naquela situação, o que é que ele deveria estar fazendo? Ele deveria estar consultando a Deus. Mas não, irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo dentro da prisão. Pedro estava preso, dormindo dentro da prisão. Mas é interessante analisarmos aqui. E o que é que vamos analisar? É que Pedro não estava se importando com a adversidade a qual ele estava passando dentro daquela prisão. Pedro, ele não estava se importando porque estava preso, não. Ele falou: o mesmo Deus a qual eu permiti estar aqui dentro, o mesmo Deus vai me fazer sair. Sabe o que Deus estava falando aqui para Pedro? É simples, que os homens te colocaram dentro da prisão, mas os mesmos homens que te colocaram é os mesmos que não vai ver você sair. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Pedro? É simples analisarmos o que? É que Pedro, ele não fica preocupado, ele não fica angustiado, mas ele vai dormir. A Bíblia vai dizer agora, irmãos, que a igreja estava em contínuas orações. Não sabemos como era essas orações, irmãos. Não sabemos, Andrevaldo, se essas orações eram línguas estranhas. Não sabemos se essas orações eram de maneira surreais, mas aquele povo a qual estava ministrando, a qual estava falando com Deus, eles estavam simplesmente num só propósito, num só ritmo. E qual era o ritmo a qual aquela igreja estava clamando para que Deus libertasse? Aquela igreja estava clamando para que Deus salvasse e tirasse Pedro daquela prisão. Da mesma forma, irmãos, vai acontecer que quando no Atos capítulo 2, em que a descida do Espírito Santo, a descida e o acontecimento do Pentecoste, a qual Jesus vai subir e o Espírito Santo vai descer, a qual estava reunida quase 120 pessoas em um só lugar. Eu acredito, irmão Andrevaldo, a qual o irmão Andrevaldo falou aqui, enquanto Jesus estava subindo, aquele povo estava reunido, vem Espírito Santo. Enquanto Jesus subia, o Espírito Santo falava: Pai, eu vou. Enquanto o Espírito Santo descia, Jesus subia. Agora, o que é que vai ser analisado? É que no capítulo
capítulo 12 de Atos, no versículo 5, aquela igreja estava reunida no só propósito. E o que é que eu quero deixar para vocês aqui, meus irmãos, é que eu creio que aquele mesmo povo que estava sendo cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2, é o mesmo povo em Atos capítulo 12, versículo 5, a qual estava dizendo: Senhor, da mesma forma que teu Espírito Santo desceu, faz Pedro ser liberto, faz Pedro ser salvo. Será que tem igreja aqui para me ouvir? Da mesma distância, eu acredito é que quando o povo estava falando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, é o mesmo povo que em Atos capítulo 12, versículo 5 estava dizendo: Senhor, liberta Pedro daquela prisão, Senhor, liberta Pedro daquele cativeiro. Será que tem crente aqui para dar glória? Jesus estava dizendo assim: da mesma forma que eu fiz o Espírito descer, é hoje que eu vou liberar a sua bênção, é hoje que eu vou liberar a sua vitória, é hoje que eu vou liberar hoje a tua parentela do cativeiro. Sabe, irmãos, é que da mesma forma em Atos capítulo 2, a qual o Espírito Santo descia, a qual o Espírito Santo motivava aquele povo. Irmãos, a partir do momento tem muitas pessoas que vão dizer: a qual o Espírito Santo é calmo, a qual o Espírito Santo ele é movimentado simplesmente, ele não tem muito balanço, ele não tem muito manejo. Mas automaticamente, irmãos, o que é que acontece quando você explode uma TNT ou uma bomba? Tem que ter terremoto, tem que ter alguma coisa. Sabe que Jesus estava dizendo aqui: o meu Espírito Santo vai descer e vocês vão ficar parados, a minha presença vai descer e vocês vão ficar. Irmãos, da mesma forma a qual se estronda algo numa batida de carro ou numa batida de moto, tem que ter alguma coisa. E qual é o que acontece? É que tem que ter um estrondo ou um acidente, vamos se dizer. Agora, quando você se explode uma bomba, por mais pequena que ela seja, vai ter que ter alguma zoada, vai ter que ter algum manejo. Será que tem crente me entendendo aqui? O Espírito Santo é a mesma coisa, irmão. E o que é que está acontecendo? É que outras pessoas não estão entendendo. Porque você fala lá, mandar a vácia. É porque outras pessoas não entendem. Quando você fala vácia, porque outras pessoas não entendem. Quando você lava, adora, manda vácia. Porque outras pessoas não entendem. Quando você abre a boca para profetizar. Por quê? Porque naquele exato momento o Espírito Santo descia. E o que é que acontecia? Aquele povo falava outras línguas que não sabia. Aquele povo começava, irmãos. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu não sei se você vai compreender isso. Da mesma forma em que o Espírito Santo descia, lá mandava. Aquele povo, eu acredito que não sabia da existência, não falar em outras línguas. Eu acredito que quando ele estava glorificando, dando glória e aleluia, automaticamente veio de um som impetuoso, veio de um som impetuoso. Será que tem crente aqui? Veio de um som, lá manda você. Será que você tem boca? Será que você tem boca? O Senhor está falando da mesma forma que foi em Atos 2. Eu estou dizendo que haja batismo no Espírito Santo, pela presença de Deus. Deus estava falando naquele mesmo sentido, irmãos. Vamos abrir em Números capítulo 11. Vocês vão entender o que eu estou falando, a qual vocês vão entender. Em Números capítulo 11, versículo 17, a qual Deus manda Moisés separar 70 anciões, a qual ele ordena para que separe, para que o jugo ou para que aquela circunstância seja leve para ele. Números
Números capítulo 11, versículo 1. E vai dizer assim: e disse o Senhor a Moisés: ajuntai-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabeis que são anciãos do povo, e seus oficiais, e o trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. 17. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarás a carga do povo, para que tu sozinho não as leve. Você está entendendo e compreendendo o que estava acontecendo aqui? É que automaticamente Deus manda Moisés, ele não pede, ele manda, para que ele venha separar 70 anciões daquele povo a qual estava em Israel. Automaticamente, irmãos, o que é que Moisés vai fazer? Ele obedece. Ele vai pegar 70 anciões, ele vai colocar sobre as portas ou sobre os lombrais daquela congregação, para que aquele povo venha sentir a presença de Deus. E o que é que acontece agora? É que simplesmente, automaticamente, Deus estava falando assim: Moisés, do Espírito que está em você, eu falarei e eu farei conforme este povo. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, igreja? É que Moisés, da mesma forma que você é cheio, esse povo vai ser cheio também. Moisés, da mesma forma que você é cheio, esse Espírito que está em você, eu não vou descer um Espírito sobre aquele povo. Eu vou fazer que o Espírito que está em você, Moisés, para que venha ser repartido entre esses povos. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Moisés, eu não vou descer outro Espírito, eu vou fazer um Espírito que está em você repousar sobre outros povos. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Em Atos capítulo 2, eu acredito que tinha um lá cheio da presença, eu acredito que tinha um lá cheio do poder. Por quê? Porque aquele que estava cheio, ele passou para aqueles que não estavam. Aqueles que não estavam cheios, passou para aqueles que não falavam em línguas. Sabe o que Deus estava acontecendo aqui? Que da mesma forma em que eu fiz em Números capítulo 11, versículo 16 e 17, eu assim farei. O que é? Eu passarei do Espírito que está sobre esse cheio para aquele que não está cheio. Para quê? Para que toda a casa venha ser cheia do poder, para que toda a casa venha ser cheia do Espírito Santo. Será que você me compreende? É que quando você abre a boca para dar glória, automaticamente a vontade de falar em línguas começa, irmãos. Quando você começa a dar aleluia, automaticamente a vontade, olha só o que eu vou falar para você, que cada um, irmãos, que é batizado em línguas estranhas, para você compreender, ele não vem no falar, ele vem no pensar. Aleluia. Será que você compreende? Toda vez que você fala em língua, primeiro começa na sua mente, para depois vir para a sua boca. Será que eu estou errado em relação a isso? Só se o crente vai falar logo de vez. Mas toda vez em que um crente ou uma pessoa, só se eu estiver errado de alguém aqui, em que vai falar em língua, ele pensa, irmão, na língua a qual ele vai falar. E o que é isso? É o começo da explosão. É o começo de um sentimento. Qual é? A qual não pode se prender. Porque se prender aquilo que Deus está ordenando fazer, que Ele está colocando na mente. E o que é que está resolvendo na mente? Eu devo falar em língua, eu vou falar em língua porque eu estou cheio, eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo o poder. Ou seja, automaticamente
a nossa mente envia isso para nossos nervos, para nosso psicológico, e envia isso para a nossa voz, irmãos, que automaticamente o crente não vai falar mais normal, ele vai falar agora o sobrenatural. O que é que vai acontecer agora? É que simplesmente aquela vontade que estava na mente agora passa para a voz. Ele agora vai começar a falar em línguas estranhas. O que é que acontece em Atos capítulo 2? É que o povo estava começando a dar glória, estava começando a se reunir, e a vontade de falar em línguas estava na mente, estava descendo, e o povo sem entender estava dizendo: eu acredito na minha conjectura e na minha convicção. Eu acredito que aquele povo estava pensando: será que eu estou ficando doido? Será que eu estou imaginando coisas? Porque está vindo esse sentimento estranho na minha mente, está vindo algo estranho. Perceba que automaticamente quando um crente, eu não sei vocês, mas eu sim, quando o crente não vai falar em línguas estranhas, ele começa a ficar com dor de cabeça. Ele só para de ficar com essa dor de cabeça quando ele solta. Irmão, o que é que está acontecendo aqui? É que não se pode se prender uma explosão quando se ela é ligada. Sabe o que você está compreendendo aqui? É que automaticamente, quando uma bomba é ligada, ela não pode mais ser desarmada. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu já coloquei pólvora. Será que minha igreja vai explodir? Será que... Será que você está me compreendendo a dimensão a qual eu estou dizendo? É que aquele povo em Atos capítulo 12, irmãos, automaticamente o que é que eles fazem? Eles não ficam dispersos, eles se reúnem. E quem é que fez isso antes? O povo em Atos capítulo 2, eles se reúnem, e é para fazer o quê? Jesus sobe e o Espírito Santo desce. Não, para aí. Automaticamente, irmãos, quando Jesus vai morrer naquela cruz, desceu quentinho aqui para falar para vocês. Automaticamente, quando Jesus vai morrer naquela cruz, ele vai ser sepultado, mas ao terceiro dia ele vai retornar. O que é que acontece quando seus discípulos, quando Maria Madalena vai até aquele sepulcro, até aquele túmulo, o que é que acontece? Está vazio. E porque a igreja apostólica é cheia, é porque aquele túmulo está vazio e aqui está cheio do Espírito Santo. É para a igreja hoje ser cheia do Espírito Santo. Aquele túmulo tem que estar vazio. Aquele lamanda séria. Será que você me compreende? É para a igreja hoje estar cheia do poder. Lá da outrora tinha que estar vazio. Será que você tem voz? É para falar que Satanás não gosta. É de línguas estranhas se você tem. Se você tem línguas estranhas, será que você pode falar? Se você tem línguas estranhas, será que você pode começar a manifestar? Será? Ele me coma na você. Será que você pode começar a glorificar em línguas estranhas? Vai, eu vou te dar 5 segundos, vai. É para começar a glorificar em línguas estranhas. Para começar, irmão. Mas eu não quero glorificar em língua. É glorifica sem querer mesmo. É glorifica sem querer. Começa a glorificar. É para o fogo se acender, porque começa, vai. Começa a mandar a voz. Será que você tem línguas estranhas? Será que o Rosobrano tem línguas estranhas? Começa a falar, vai. Ele me convidar a mandar a voz. Será que você tem poder? Será que você manda a voz? Será que você tem presença? Jesus estava dizendo: seja cheia a casa de Israel. Seja cheia a casa de Israel. Seja cheia. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Automaticamente, quando aquele povo percebeu, já estava falando em outras línguas. Sabe o que é isso? O povo não estava ciente.
Ele não estava ciente de dizer: o que é que eu estou falando? O que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou imaginando? Não. Automaticamente, quando o Paulo começa a falar quebedeia, quando mais ele começa a falar isso, não entendemos o motivo. Mas antes que eles falem, eles estão pensando. Antes que um crente aqui vai falar em línguas, ele está pensando naquilo que ele vai falar. Ou será que eu estou errado? Será que você for falar algo, você antes de falar, você vai falar qualquer coisa? Será que a pessoa está conversando com você? Você começa a falar e do nada parece que não está resolvendo nada? Será que você está falando empolgado com a pessoa que você está falando? É assim mesmo quando está acontecendo com Deus. Você primeiro, para falar com Ele, ó a dica que eu vou te dizer. Para você que vai falar língua e vai falar com Deus, pensa primeiro nas palavras em línguas que você vai dizer. Porque tudo é um significado. Porque se você vai falar em línguas de maneira a qual o Espírito está te levando a falar, é uma coisa. Mas quando você começa a falar em línguas de maneiras a qual você precisa falar e você simplesmente solta, tem palavras emboladas. Você sabia? Você sabia que automaticamente, quando você vai falar em língua e você não pensa nas palavras em línguas a qual você vai falar, tem palavras que vai sair embolada? Você sabia? Se não sabia, está sabendo hoje. Que até em línguas estranhas tem muitas pessoas que se embolam não falar. Até em línguas estranhas tem pessoas que gaguejam quando vai falar. Ah, mas eu não ouço, não vejo quando ela gagueja. Mas na sua concepção e na sua voz, na hora que você fala, você trava um pouco e não consegue falar distinguidamente ou rápido, ou uma frase completa. Por que você não consegue? Porque tem que ter uma pausa. Será que você me compreendeu um pouquinho? Irmãos, automaticamente, quando a bomba é ligada, ela não pode ser mais desligada. Se uma bomba for de mercúrio e ela tiver seus fios, ela tem como desligar, e algumas outras com fiação tem como. Mas se ela for de pólvora e você for acender na mesma hora, ela não paga não, só se você jogar água. Enfim, a mesma coisa é um crente, irmão. Se o crente não se enche da pólvora, e o que é a pólvora, irmão? Do azeite. Mas não dizer, irmão, mandou me encher de pólvora. Não, eu não estou mandando você se encher de pólvora que explode, não. Eu estou pedindo para que você se encha do Espírito Santo. Para você amanhã depois não se encher de pólvora e tocar fogo e dizer: o irmão falou que era para eu ser cheio porque assim eu ia pegar fogo. Não. Eu estou mandando aqui ninguém pegar pólvora, arrumar no corpo e tocar fogo para dizer que é cheio. Não, você vai morrer. Não faça isso não, isso é suicídio. Não faça isso não. O que eu estou falando é que você precisa se encher daquilo que não é seu. E o que não é seu? O Espírito de Deus, a qual é dada a cada crente e a cada um de nós. E o que é que estava acontecendo aqui, irmãos? Em Atos capítulo 12, vocês vão entender. Deus seja louvado. Em Atos capítulo 12, versículo 7. Atos capítulo 12, versículo 7 vai dizer assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor
e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caiu-lhes as mãos as cadeias. Irmãos, é impressionante aqui. Por quê? Porque Pedro estava dormindo e aparece um anjo falando assim para ele: bora, Pedro estava dormindo e chega um anjo até ele: acorda. Qual é a impressão que você vai ter? Está dormindo, tá bom a hora que você está dormindo, aí vem alguém te chama: acorda, acorda. Você está no bom ali, tá bom, tá dormindo, e acorda aí. Ei, alguém te distrai quando você está pegando um sono, você fica como? Você não gosta. Você não gosta, você está lá até no chão. Vai dormir, fulana. Ei, vai cair, viu? Você não gosta. Agora Pedro não. Pedro estava dentro da prisão, estava dormindo. Estava dormindo, anjo. É forte. Acorda, levanta-te. Você acha que Pedro fez o quê? Não gostou? Você acha que Pedro não gostou? Se ele gostasse, ele poderia, se ele não gostasse, ele ia murmurar. E se ele murmurasse naquela hora, o que o anjo ia fazer com ele? E se ele não murmurou, estava dormindo, o anjo acordou: levanta-te. Porque automaticamente Pedro não murmurou, porque ele sabia que era provisão para aquele deserto. A provisão estava naquele exato momento na vida de Pedro. Por quê? Porque ainda que ele não estava clamando, ele estava repousando, tinha uma igreja que estava clamando por ele. E automaticamente Pedro foi liberto. Mas irmãos, que pretexto é esse? Sem o texto, você vai entender por quê. Porque simplesmente Pedro não era desconhecido. Por quê? Porque já estava havendo um indício daquilo que Pedro estava fazendo. A alma já era convertida quando Pedro pregava, ou muitas outras coisas aconteciam, milagres através de Pedro. E automaticamente, irmãos, aquele que estava fazendo tais milagres era reconhecido, assim mesmo como era Jesus. Jesus fazia tais milagres. Ele não permanecia naquele lugar, ele ia para um lado, ele ia para o outro, mas o povo reconhecia ele pelos poucos momentos a qual ele passava naquele lugar. O que é que está acontecendo aqui? Automaticamente Pedro também era reconhecido por poucas coisas que ele fazia. E o que é que acontecia aqui? O povo sabia que ele estava preso. E o que é que o povo fez? Não se prostrou. O povo não simplesmente cruzou os braços e falou: não, é o rei Herodes. Não, é o rei. A gente vai fazer o que contra o rei? Não, o povo se reuniu. O povo falou: olha só, é interessante dizer isso aqui, que o povo estava para matar Jesus. O povo conseguiu. Não, Jesus que se deu a morte. Não foi o povo que matou, mas Jesus se deu a morte. E o que é que acontece? Aquele povo, sabendo que Jesus estava subindo, ele sabia que automaticamente Jesus subindo acabaria o início ali. Aquele povo pensaria: não, aquele homem subiu, já não vai ter mais nada. Aquele homem subiu, não tem mais discurso. Aquele homem subiu, não tem mais nada para se fazer. Aquele homem subiu, agora nós vamos ficar em paz. Mas não, Jesus sobe, o Espírito Santo desce para dar trabalho. Porque não é Jesus agora que vai entrar em cena, é os discípulos com o Espírito que Jesus desce. Glória a Deus. E o que é que acontece aqui agora, irmãos? É que simplesmente, automaticamente, quando o Espírito Santo desce e aquele povo é espalhado, vai o discípulo para lá, vai o discípulo para cá, vai o discípulo para ali.
Você acha que foi quantos discípulos a qual Jesus arrecadou? E todos foram cheios do Espírito Santo, irmãos. Só aqueles que estavam reunidos já foram aproximadamente de 120 pessoas. Imagina as outras pessoas, a qual essas outras pessoas que foram cheias iam levar. Imagina aí. Agora, ao Jesus levar aquela presença maravilhosa, e nos trouxe essa presença, automaticamente aqueles a qual estavam ali sentiram. E o que acontece? O rei, o faraó, está dizendo: porque tem tantos hebreus, porque cada vez que os matavam, ou todos os reis a qual escravizavam os hebreus, porque que cada vez que matava os hebreus morria, mais crescia, mais vinha, mais se multiplicava, mais e mais. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele poderia ter matado Jesus, mas fez multiplicar mais e mais. Ele poderia ter crucificado Jesus, mas fez multiplicar mais e mais. Por quê? Porque a presença que estava sobre Jesus agora desceu e Jesus subiu. E o que acontece? Agora multiplicou os filhos. Vai para um lado, vai para o outro e vai para outro. E o que acontece? Tinha discípulo em todo lugar. Não tinha um lugar que não tinha discípulo. É tanto que a Bíblia vai dizer no mesmo capítulo, a qual o rei Herodes vai mandar matar, e vai dizer que as mãos deles, a mão dele, do rei Herodes, estava sobre o povo que estava seguindo a Cristo. E automaticamente, o decreto que Herodes tinha mandado, falando que esse deveria morrer, e começou a se perseguir essas pessoas. Aí começou: matava crente, matava um, matava outro, matava um, matava outro. Mas o que é que acontecia? Até os dias atuais é que está matando muitos crentes, é que está, ou melhor, crucificando não, que está torturando muitos crentes, mas está parecendo cada vez mais crentes. O que está acontecendo aqui é o resumo que se acontece em Atos capítulo 2, a qual Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Para quê? Porque, irmãos, automaticamente quando Jesus estava, o Espírito estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Então, ainda que os discípulos fizessem milagre, Jesus é que tinha o Espírito sobre ele. Os discípulos só tinham a presença e a autoridade porque Jesus dava, mas era um momento em que passava, era um momento passageiro. Ou seja, agora não, Jesus vai subir, o Espírito que estava em Jesus também. Mas o que é que vai acontecer? O povo estava achando que ia ficar sozinho. O povo estava achando que não ia ter ninguém para consolar eles. O povo estava achando que não ia ter ninguém para ficar do lado deles. O povo estava achando que tais pessoas não iam ficar. E sabe o que Jesus fala? O melhor faz. Eu enviarei o Consolador sobre vocês. E sabe uma mensagem que eu vou deixar para vocês nessa hora? É que o Consolador automaticamente na vida de Pedro estava consolando ele. Irmão, sabe por quê? Porque o crente, irmão, automaticamente, quando ele é preso ou passa alguma dificuldade, o que é que ele faz? Ele fica triste, ele fica angustiado, ou ele fica amargurado. Mas o que é que Pedro vai fazer? Acabaram de matar Tiago e ele foi preso. O que é que ele era para fazer? Ficar doido, ele era para ficar em culto. Não, ele vai para a prisão e vai dormir. Ele vai para a prisão, o povo leva ele, e a Bíblia vai dizer que Pedro era guardado.
Pedro era guardado naquela prisão. Por quê? Pelos guardas. E dentro, pela presença de Deus. Você está analisando aqui, é que na situação em que você passa, você está guardado e você não está sozinho. Será que você pode receber isso aqui? Em uma situação em que você está, você não está sozinho e você está guardado. Ainda que não esteja homens para te guardar, as mãos de Deus vão estar lá para te guardar. Ainda que você esteja chorando ou aflito, glória a Deus, a presença de Deus vai estar lá para te guardar. aleluia. Irmãos, como eu falei, quando a pessoa vai acordar, ou ela fica bicudo, acorda bicudo ou alguma coisa do tipo. Pedro, acredito eu que ele levantou, e o anjo automaticamente estava guiando ele, falando: vai. Os soldados que estavam ali não estavam vendo ele. Os soldados que estavam ali não estavam contemplando Pedro saindo e o anjo saindo juntamente. Porque havia uma imensa luz, a qual te estava tirando a direção daqueles guardas. E o que é que acontece aqui nesta hora? É que Pedro, a Bíblia vai estar relatando, que Pedro vai estar pensando que é até uma suposta visão a qual ele está tendo. A Bíblia vai relatar que Pedro vai estar pensando que é uma suposta visão a qual ele está pensando, a qual ele está vendo. Aí você vai analisar que Pedro não estava realmente acreditando naquilo que ele estava vendo. Que situação, irmãos, que Deus vai fazer na minha e na tua vida, que você vai pensar que é sonho, que você vai pensar que é visão, mas Deus vai enviar providência para tempos de derrota. Deus vai enviar providência para tempos de angústia. Sabe por quê? Pedro naquela hora estava pensando que era uma visão, era a suposta visão a qual ele olhava. Você vai analisar aqui no texto que ele olhava, e a Bíblia está dizendo que Pedro pensava que estava tendo uma visão, mas automaticamente quando ele sai daquele lugar, aí no capítulo 11 vai dizer: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeus esperava. Por que, irmão, os judeus esperavam? Porque Herodes estava dizendo que mataria tais povos para que o povo judeu se agradasse. Ou seja, Pedro nesta hora que estava dizendo que o Senhor tinha livrado ele da mão de Herodes e tinha livrado ele do que o povo esperava, é porque o povo estava esperando matar Pedro também. Ou seja, Pedro automaticamente estava dizendo: o Senhor me livrou da mão de Herodes e da vontade do povo. Qual era a vontade do povo? Era que Pedro morresse naquela prisão, ou até fosse crucificado, ou até fosse morto à espada na hora. Mas o que é que o Senhor fez? Automaticamente naquela hora o anjo apareceu. E o que é que aconteceu, irmão? O anjo libertou, enviado do Senhor, libertou a Pedro. Sabe o que é isso? É provisão desse deserto a qual tu passa, é provisão deste deserto a qual tu pensa que não vai passar. E que é isso, irmão? É ter muitas coisas a qual tu pensa: eu não estou mais aguentando, eu estou sozinho, eu estou desamparado. Mas Pedro automaticamente não vai relatar que ele vai falar ou vai murmurar. Mas quem é que sabe qual era a mente de Pedro naquela hora? Quem é que sabe o que é que Pedro estava pensando naquela hora, irmão? Porque Pedro poderia pensar: o Senhor me deixou, o Senhor não me livrou, e agora estou preso nessa prisão. Mas o que é que vai haver agora? Pedro simplesmente vai ter uma providência, e
Pedro estava desacreditado é porque a Bíblia vai dizer que ele estava parecendo que ele estava tendo uma visão, porque ele não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Ele não estava acreditando naquilo que estava vendo. Ou seja, automaticamente, o que é que Pedro faz? Depois que ele é solto, depois que ele está do lado de fora, agora Pedro vai acreditar que foi solto. Irmãos, e por que você leu a parte em que, em Números capítulo 11, versículo 16 e 17, se eu não me engano, porque você vai e leu esse texto? Porque em relação ao povo que estava sendo maltratado, não, o povo até tinha presença, o povo até tinha Deus. Mas o que é que acontece, irmãos? Deus estava lá do céu e estava olhando Moisés, falando: está pesado, está sobre ti muito jugo. E Deus manda Moisés separar 70 anciões daquela mesma região de Israel. Para quê? Para que o espírito que estivesse em Moisés fosse separado e fosse entre esses 70, fosse entre essas pessoas, e essas pessoas se cheiam do poder de Deus. O que é que acontece agora, irmãos? É que você não sabe, mas Deus a cada vez mais usa pessoas para deixar você cheios. Você sabia disso? Deus usa pessoas para que imponha as mãos para você e para que você venha ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Moisés, o teu espírito que está sobre você é o mesmo espírito que está em mim, e é por isso que eu darei esse meu espírito para este povo. Por quê? Porque está muito pesado, né, Moisés? Mas não te preocupas, porque eu separarei o povo, Moisés. Sabe o que Deus está dizendo aqui, Moisés? Não te preocupas, porque eu separarei o povo. Para quê? Para que seja ajudado a ti esse fardo a qual tu carregas, e este fardo a qual tu pensas que não vai acabar. Moisés, este fardo vai ser leve. Por quê? Porque ainda que o jugo seja pesado, o fardo vai ser leve. Por quê? Porque eu farei que um povo a qual tu separais, eu farei com que esse povo seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? A partir de hoje, Moisés, acabou. A partir de hoje, Moisés, você vai separar um povo para ser cheio juntamente com você. Mas eu acredito que Moisés poderia até falar: Senhor, mas se esses a qual eu escolhi para estar na tua direção também, e se esse povo não quiser? Eu acredito, irmãos, que a Bíblia agora não vai dizer, mas eu acredito que Deus estava falando: deixa com que esses, Moisés, eu mesmo vou cuidar. Aleluia. Eu acredito que Deus automaticamente, no meu pensamento, ao Moisés dizer: Senhor, e se esse povo a qual tu escolher, e se esse povo não quiser vir, e esse povo não quiser ser cheio, eu acredito que automaticamente Deus estava dizendo: Moisés, não te preocupas. Por quê? Porque o mesmo povo a qual eu escolhi, eles vão ter que ir. Por quê? Porque eles agora não se mandam em si mesmo. Eles agora não se mandam em si próprio. Por quê? Porque esse povo está debaixo de uma cobertura. E a cobertura a qual Deus deu para mim e para você não tem como sair. Por quê? Porque aquele que é escolhido não tem como fugir. Amém, irmãos? Se coloque sobre vossos pés em nome de Jesus.